Um levantamento apresentado pela revista Veja aponta que o ex-presidente Lula, o presidente Michel Temer e o juiz Sérgio Moro são os maiores alvos de notícias falsas. Os nomes deles são os que aparecem com maior frequência nos posts com fake news. Até mesmo o apresentador Fausto Silva caiu em uma dessas notícias falsas quando citou o caso da morte de uma médica, junto com o caso da morte da vereadora Marielle Franco do Rio de Janeiro. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o doutor em Direito Público e coordenador do curso de Direito da Unicinos, Guilherme de Azevedo, e a doutora em Ciências da Comunicação e professora de jornalismo da UBRA, Vanessa Hauser. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado. Bom, vamos começar. Eu sempre fico pensando no fake news porque a atitude, acho que do Fausto Silva foi, acredito eu, por livre e espontânea vontade. Porque geralmente a gente tem o trabalho de produção, a professora pode me corrigir, dentro das redações, apurando as notícias antes que elas cheguem ao ar, né? Acho que ali foi o Faustão que resolveu falar. Provavelmente. O que ele viu, né? Quero acreditar que o Departamento de Jornalismo da Globo estava atento. Mas vamos lá. Pesquisa da revista Veja, então, examinou cerca de 12 mil postagens em 12 páginas do Facebook que já são bem conhecidas por divulgarem essas fake news, essas mentiras. Para a gente começar o assunto, como é que surge uma fake news? E já pergunto também para o doutor os desdobramentos de uma fake news. O que pode acontecer no âmbito jurídico? Mas primeiro, professora, seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, a gente está vivendo um boom das fake news, né, desde a eleição do Trump nos Estados Unidos, que foi, acho que, o marco inicial desse processo. A Globo News produziu um documentário muito interessante recentemente falando sobre a origem das fake news, e essa origem ela retoma a Macedônia, um grupo de jovens de 18 e 19 anos, numa cidade do interior da Macedônia, que começaram a produzir fake news relacionadas ao Trump. Sim. Por que eles começaram a fazer isso? Porque eles perceberam que o Trump gerava muito tráfego na internet, muito engajamento, né? Essas notícias tinham muito acesso, porque era época, enfim, eleitoral. E eles perceberam que as pessoas tendiam a acreditar em qualquer notícia relacionada ao Trump naquele momento. Então, eles começaram a produzir uma quantidade enorme de fake news. Por exemplo, que o Papa apoiava o Trump, a candidatura do Trump, ou relacionando a Hillary Clinton a um caso de pedofilia, enfim. E aí eles perceberam, enfim, que isso gerava muito acesso e começaram a produzir cada vez mais. Inclusive, na entrevista com um desses meninos, ele afirma que o maior aprendizado dele nesse processo foi de que o povo norte-americano é um povo muito ingênuo, porque acreditava em qualquer coisa. Sim. Né? Mas as fake news, elas ganham tanta relevância porque as pessoas, na verdade, elas preferem acreditar naquilo que está mais de acordo com as suas convicções do que com o fato verificado ou apurado, né, pelo jornalismo. Então, professora, é bem complicado. antes da gente passar para o nosso convidado, o professor Guilherme, professora Vanessa, na sua fala agora eu percebi duas coisas e eu acho que a gente pode partir disso, né? Claro. Em primeiro lugar, uma fake news minha, eu não sou famoso, não sou uma celebridade, não interessa a ninguém. Talvez nem minha mãe vai se interessar por uma fake news a meu respeito, né? Sim. Então, eu acho que o primeiro passo para uma fake news, não digo ser determinante para que ela exista, mas para que ela tenha repercussão e venha a circular, é a pessoa que está sendo retratada. Tem que ser alguém de expressão, né, muito grande. E claro, depois, o interesse. Tu disseste, alguns poderiam, imaginaram que os americanos eram ingênuos, né? Isso não acontece só com os americanos, no Brasil também. Me parece que muito mais do que ingenuidade, às vezes, é o teu próprio interesse em jogar a teu favor ou contra o teu inimigo, entre aspas. Então, às vezes as pessoas, eu tenho a certeza que algumas pessoas até cogitam que a notícia é falsa, mas preferem passar e circular porque sabem o poder que aquilo pode ter em outras pessoas. Exatamente. E aí as fake news, elas vêm a calhar, assim, não sei se é a expressão mais correta, no momento que a gente chama da pós-verdade, né? Que é justamente esse momento em que as pessoas, elas passam a desvalorizar cada vez mais os fatos, enfim, e a mesma pesquisa científica para acreditar cada vez mais nas suas crenças pessoais. E aí, recentemente, o Facebook, inclusive, mudou o algoritmo, né, para dar preferência cada vez maior no nosso feed de notícias para os amigos. Sim. E cada vez menos para veículos de comunicação tradicionais. E aí entra a questão da crise do jornalismo também, né, a descrença cada vez maior das pessoas no jornalismo, nas instituições jornalísticas. Então, tudo isso contribui para que a população cada vez mais se apegue a fake news e compartilhe, porque aí nas redes sociais isso tem um alcance bem maior do que teria no mundo, né, fora das redes. Sim. Professor Guilherme, se a gente voltar na história, sempre se diz que a guerra
qualquer circunstância, é uma guerra pela verdade. Né? O meu ponto de vista contra o ponto de vista de alguém, o meu interesse contra o interesse de alguém. E, à medida que a gente foi avançando, até mesmo com a tecnologia, essa disputa pela verdade cada vez ficou mais intensa. Só que eu fico pensando, até mesmo hoje, em qualquer guerra, existem regras. Né? E parece que no quesito fake news não existe regra absolutamente nenhuma, eu invento o que eu quiser. Não é bem o que eu quiser de forma aleatória, mas crio a mentira que me interessa, sem nenhuma limitação. Isso tem repercussão também no meio jurídico, a gente pode imaginar? A pergunta é excelente. Na verdade, eu acho que esse é o pano de fundo inicial, eu acho que a chave de leitura que a gente tem que fazer primeiro. Né? O que é fake news, como bem colocou o professor, o que ele diferencia da mentira, né? Ou da calúnia, ou de você apontar um fato desabonatório, até mesmo um crime, a alguém. Isso é um fato já conhecido, a política, a gente tem às vezes situações difíceis de apontar o limite do que é de fato uma opinião e uma informação num debate político, o uso da mentira como uma ferramenta de guerra pela construção de uma realidade, a disputa entre interesses políticos ou econômicos, isso não é novidade. O que é a novidade? Por que fake news tem que ser melhor entendido para depois ver o problema da regulação? O primeiro ponto é que o fake news não é apenas uma notícia falsa, né? Ele se torna uma grande pauta da discussão porque ele é uma mentira produzida numa realidade, numa sociedade distinta. Hoje a gente vive uma sociedade em rede, uma sociedade que vive uma espécie de ambiência digital por completo. Então a realidade hoje e a parte virtual, elas quase que se fundem em vários momentos. Então a diferença de você produzir uma informação falsa numa sociedade analógica e numa sociedade digital é completamente diferente. Além disso, a notícia falsa ou fake news, ele vai utilizar essa informação incorreta dentro de uma tecnologia que tem um poder de escala muito maior do que um jornal no século XVIII, no século XIX, poderia ter ao atacar uma pessoa ou inventar um fato. Né? Ou seja, a tecnologia, o meio, ele é importante nesse debate. Então, são as plataformas, as grandes plataformas de comunicação digitais como o Facebook. Inclusive, desculpa lhe interromper, mas no caso do anonimato também. E esse é outro ponto, ou seja, a nossa Constituição veda o anonimato para exercer a liberdade de expressão, manifestação de pensamento, isso é uma questão que é bem regulamentada, mas veja, esse é o ponto importante. Justamente por a tecnologia ser diferente, ela dificulta esse processo de identificação. Basta ver a questão agora que está se investigando mais dos robôs, né? Dos bots ou das fazendas de trolls, que são mecanismos de você impulsionar já existe cálculos financeiros de você pode produzir uma celebridade hoje na internet, financiando ela com um certo valor específico. Você inventa uma pessoa que vai se tornar uma celebridade por um custo específico. Você pode construir, impulsionar uma informação que você quer fazer chegar em mais pessoas, você pode direcionar o alvo, você pode pegar e fazer filtragens no Facebook para direcionar um lançamento de uma nova fábrica de cerveja ou de um restaurante que você quer abrir, e você pode filtrar aquela informação para ela chegar exatamente de pessoas que gostam de comer, que gostam de jantar. Então, esse direcionamento da informação nessa tecnologia nova, ele é muito importante ser avaliado. O que vai acontecer com a fake news? Ela não tem mais fronteira, ou seja, a gente pensa e pensou no direito, sempre o direito de resposta, a própria lei de imprensa antes do Supremo acabar entendendo que ela não seria recepcionada pela Constituição de 88, nós já tínhamos mecanismos de direito de resposta na lei de imprensa, né? O artigo 16, se não falar a memória, já previa isso. Só que a sociedade era outra. O direito de resposta, nesse exemplo que a professora trouxe da Macedônia, como que a gente vai fazer, por exemplo, para identificar esses meninos que estavam absolutamente distantes do Brasil, por exemplo, imaginando que o caso fosse no Brasil, é muito difícil para o direito alcançar o autor de uma informação falsa, né? Sendo que muitas vezes a gente está disputando com perfis falsos, que são muitas vezes robôs, ou que são... E o caso mais emblemático agora, com a empresa Cambridge Analytica, que acabou assumindo que conseguiu utilizar 50 milhões, ou seja, é uma informação assim que modifica democracias num país, né? Você tem empresas que conseguem manipular a informação em larga escala. Esse é um desafio completamente diferente com relação a simplesmente direito de resposta por uma ofensa praticada por meios de comunicação ou por uma pessoa individual. E o terceiro elemento que a professora também trouxe, que tem que ser pensado para a questão do Facebook, do fake news, e o Facebook está envolvido nisso, de alguma forma, é que a gente soma esse fenômeno de fake news com o fenômeno da política polarizada. Então, o que acontece? Além de ser fácil você utilizar a tecnologia para disseminar uma informação falsa, ainda nós estamos num contexto político que agrega e dá uma espécie de impulso para essa dinâmica. Porque as pessoas estão mais suscetíveis a receber uma informação rápida,
que seja de acordo com a sua ideologia ou suas premissas, e com isso elas nem se preocupam em verificar essa informação. Sim. Então a tendência delas compartilharem, delas darem seguimento, darem vazão a essa informação, porque ela fecha com a sua visão de mundo, com a sua ideologia, também é muito diferente de uma sociedade onde a gente não vivia ainda esse nível de ambiência digital. Então esse é um desafio para o direito regular, ou seja, é uma série de elementos que constituem fake news. Que respostas a gente tem dado para isso, né? O que, no caso do Brasil, por exemplo, tem se pensado e o que já existia? Primeiro, as questões mais óbvias, né? Existe, num primeiro momento, a responsabilidade civil, em questões que você pode identificar numa informação algum dano moral, que você possa buscar essa reparação. Existem mecanismos penais, quando você vai para crimes contra a honra, contra a personalidade, que você pode buscar daí também uma punição na pessoa, inclusive com prisão e detenção, multas, etc. Mas o grande ponto, me parece, é a questão eleitoral. Sim. Aí onde está talvez a grande dificuldade hoje de você tratar esse tema, né? A lei eleitoral dá conta, e depois de uma mini reforma que aconteceu há pouco tempo, autorizou o uso de blogs de internet para fazer campanha. Só que o problema é que também há pouco tempo nós entendemos que a doação empresarial ela não é mais permitida nas campanhas. E é possível, com facilidade, se utilizar de plataformas digitais para você apoiar um certo candidato e gerar os impulsionamentos, mesmo sendo vedado isso. Sim. Só que isso pode vir de uma empresa num outro país, com um cartão pago por PayPal, por exemplo, utilizando um cartão que pertence a uma conta em outro banco, em outro país. Então, a dificuldade do direito pensado a partir do Estado Nacional, de regular e de ter efetividade, porque esse é um ponto também importante, a noção de tempo. Sim. Né? Essa remoção de conteúdo, ela tem que obedecer uma temporalidade digital, que é diferente do mundo analógico, do mundo onde as coisas demoravam mais para acontecer. Inclusive, quando se retira, alguns conseguem captar a tela, a imagem, e conseguem reproduzir. Né? Exato. Eu vou fazer uma pausa aqui só para dar 2 recados. O primeiro é que você de casa pode participar. A gente está falando de interatividade, então permite através das redes sociais, pelo WhatsApp. Você pode, então, pelo aplicativo, na verdade, pode mandar sua mensagem de texto com comentários, até mesmo denunciando algum exemplo de fake news que andou vendo agora nos últimos dias e também mandando perguntas para os nossos convidados. Nessa pausa que a gente vai fazer, a gente vai assistir o Rafael Silva, que foi até as ruas, ouvir o que as pessoas têm a falar sobre as fake news, sei lá, que elas já foram atingidas por elas, de certa forma, já compartilharam ou não. Vai lá, roda aí, Rafael. Notícias falsas sempre existiram, mas hoje, com as redes sociais, as fake news acabam se espalhando muito mais rápido. Aqui no centro de Canoas, em geral, as pessoas não confiam no que elas leem na internet. Procuro pesquisar se é verdade mesmo, se a fonte é verdadeira. Pior que tem um monte de gente que comenta e acredita, né? Eu pesquiso antes, porque a rede social que mais tem é notícia falsa. A gente tem que, antes de mandar qualquer tipo de notícia, certificar se é a notícia verdadeira, né? É muita manipulação, na verdade. Aí eu procuro buscar a informação para depois compartilhar, na verdade. Costuma ver se realmente é verdadeiro para não prejudicar outras pessoas até, né? Eu sempre alerto os meus filhos também, olha, vê o que está compartilhando, vê qual é a fonte, porque tu pode estar disseminando ódio ou uma notícia falsa, né? Bom, me parece que as pessoas sabem o que é fake news, né? E passam, por exemplo, essa passou instruções para os seus filhos, para o seu filho, né? Quero lembrar que o Rafael é aluno da professora, é estudante de jornalismo aqui no curso de comunicação da UBRA. Parabéns pelo trabalho, Rafael, que está estagiando com a gente aqui na UBRA TV. Bom, sobre o que... Esse é o curioso, que eu acho que é esse paralelo que a gente tem que traçar. Todo mundo sabe que é fake news, mas como é que circula tanto? Ou seja, tem gente que sabe que é fake news e continua circulando com as informações. Dá para a gente dizer que isso, a professora usou o exemplo dos primeiros, pareceu que não era uma organização. Mas hoje dá para a gente acreditar que há sistemas e existem organizações, como o professor disse, às vezes financiadas pelo capital privado, por exemplo, com intenções. A gente pode imaginar um mundo assim, com uma conspiração tão grande via informação? Eu acho difícil sempre pensar nessa ideia de conspiração, né? Mas a informação sempre foi e continuará sendo sinônimo de poder, né? Então, usar a informação para esse jogo político, eu acho que é real. Inclusive, a gente vai ter que ter um cuidado muito grande com isso nas eleições do Brasil, né? Sim. Se
uns meninos da Macedônia influenciaram as eleições dos Estados Unidos e influenciaram outros processos também democráticos. No Brasil, com dois atores, assim, dois personagens tão emblemáticos quanto o Lula e o Moro, né? A gente vai ter que ter um cuidado muito grande. Ou o Bolsonaro também, Ou o podemos Bolsonaro, incluir. Exatamente. Eles são, assim, personagens que geram muitas fake news. E aí eu acho que tem uma questão interessante, assim, que passa um pouco pela educação, né? Midiática da população, assim. As pessoas vão ter que... Acho que o próprio jornalismo vai ter que investir mais em ensinar as pessoas a distinguirem informações verídicas ou não. Não tem uma meia-culpa aí com o jornalismo também? A gente costuma pensar assim, bom, mas um antídoto para isso seria receber uma fake news e iniciar um processo de pesquisa. Mas o professor lembrou muito bem, é um mundo tão corrido e às vezes nos serve tão bem aquela informação para o nosso interesse, que a melhor coisa é compartilhar. Mas também a gente não vê hoje na redação ou nas redações, Fausto Silva não pesquisou quando lançou aquilo no ar, né? Eu acho que tem uma questão importante que é a relação das novas gerações com o jornalismo também, né? As gerações mais, assim, eu vou dizer antigas, elas tinham uma relação de muita credibilidade e quase fidelidade com os veículos tradicionais de imprensa. Então, eu assino determinado jornal, eu consumo determinado jornal porque eu confio nesse jornal. Hoje em dia, os jovens confiam no Google e no YouTube. Então, para eles não faz muita diferença se a informação é publicada pela Folha, pelo Estadão, pela Veja, pela Zero Hora. Se apareceu na primeira opção do Google, em função dessa rapidez, né, de consumo da informação, para eles está ok. Então, esse também é um contexto perfeito para que se proliferem notícias falsas. A gente não pode esquecer também que a gente pode manipular, é uma sociedade midiática e voltada à imagem. Exatamente. Então, a gente pode manipular uma folha, uma publicação de um jornal. A gente pode montar ela com toda a grafia, perfeito, com a produção gráfica, como seria dentro de um site, por exemplo, da Folha de São Paulo. Exatamente. Às vezes chega como se fosse da Folha de São Paulo. E as pessoas têm cada vez mais recursos, né, para fazer isso. E também tem a coisa que a internet ela é muito focada na ideia da liberdade de expressão, né? Então, todo mundo também, de alguma forma, tem o direito de expressar as suas posições ou o seu ponto de vista sobre determinados acontecimentos, né? Cabe ao público saber fazer essa distinção entre o fato, entre a opinião e saber avaliar com um senso crítico, né, essas coisas que estão circulando. Então, acho que é um processo que a gente precisa encarar, assim, o campo jornalístico da comunicação como um todo, né, de enfim, a melhorar. professora deu um gancho, né? A gente ainda está falando no âmbito agora do direito, da qual responsabilidade civil criminal que produz divulgar fake news, e aí traçar também esse comparativo, ou melhor, diferenciar o que é a reprodução de uma fake news, que tem uma intenção por trás, e a gente já chegou a essa conclusão, de uma opinião, daquilo que a gente está opinando, daquilo que a gente está manifestando. É território livre a internet para se falar o que bem pensa? Esse é o grande ponto também, pensar a diferença entre informação e opinião. E isso muda muito com essa transformação de uma sociedade pensada a partir de organizações, alguns autores têm descrito bem esse movimento já, para sociedades de plataforma. Por exemplo, o consumo de informação vinha por uma agência, vinha por um jornal. Então, as pessoas entendiam que ali já tinha uma filtragem, então aquilo que era apresentado ali era uma informação com uma certa dose de credibilidade, né? A questão é que agora essas informações de grandes jornais, elas estão no mesmo ambiente em que um blog de um adolescente, e que um blog de um anonimato, até de uma pessoa que, não, na verdade, é um hacker operando para vender aquela informação e divulgar aquela informação falsa. Então, existe uma quebra de hierarquia na construção da comunicação. Ela foi jogada para um terreno onde essa hierarquia não vem pronta. Ela vem apresentada na mesma linha de tempo. Você vê um parente seu comentar alguma coisa no Facebook, um professor universitário dizer alguma coisa, um jornal publicar alguma coisa, e isso está sem uma mudança de peso ou de repercussão. E o que acontece? Aí a verificação da verdade ou da informação, ela fica sem uma referência de hierarquia, porque ela está numa plataforma aberta, né, de certa forma. Mas, claro, a tendência jurídica, e no nosso Marco Civil, quando a gente aprovou recentemente também, optava por uma neutralidade e também para isentar as empresas de plataforma de uma responsabilidade pelo conteúdo. Eles disponibilizam um serviço de uso, mas o conteúdo dessa informação é de quem de fato está produzindo, que é o usuário. Então, isso é um primeiro raciocínio geral. O grande problema que vai acontecer é que essas empresas, de alguma forma, com os algoritmos, elas começam a operar de uma forma, as plataformas,
que permitem a formação de câmaras de eco, ou seja, que é justamente dentro do algoritmo, que a gente não sabe muito bem, né, como funciona, isso é uma questão ainda muito opaca para a regulação jurídica, facilita que naquela plataforma uma informação falsa seja disseminada com muita velocidade. Então, o direito tem uma dificuldade de segurar isso. Sim. A questão da opinião e da informação, ela é um terreno difícil de distinguir, especialmente quando a gente volta para o cenário da política. Sim. Né? Porque a gente pode pensar um debate acalorado entre candidatos, onde se acusa de alguma coisa, mas também podemos pensar, e essa é a grande diferença do fake news, em um grupo que começa a promover informação ou, enfim, emitir opiniões, declarações sobre alguma pessoa. E essa grande sacada é que isso virou um negócio. Sim. Ou seja, há empresas, há grupos operando, vendendo fake news. Fake news virou um negócio. No caso da opinião, a gente pode enquadrar injúria, difamação, ou seja, da internet? Ou seja, manifesta uma opinião sem extremamente dúvida, ofensiva. a internet não é um terreno livre. Eu utilizando o meu perfil para caluniar alguém ou para difamar alguém, eu serei responsabilizado por isso. E há mecanismos judiciais para esse ponto. Mas o fake news, dificilmente, ele se trata dessa dinâmica. Sim. Eu acho que é importante a gente frisar para quem está nos ouvindo e nos vendo. Ou seja, o fake news não é simplesmente um problema de difamação ou de calúnia. Ele é a velocidade com que uma informação, que às vezes até a autoria é difícil de identificar, vem de um site que eu nunca ouvi falar, mas eu compartilho aquela informação. Só para não deixar passar, a Franciele Freitas, aqui de Canoas, a gente está falando de política, mas ela lembra, por exemplo, a gente tem fake news em meios de saúde, quando é dado notícias falsas referentes a cuidados com saúde e alimentação. Estou lembrando de uma pauta nossa aqui, que eram fake news a respeito da vacinação, que estava promovendo, então, o abandono às campanhas de vacinação por muitos pais. Né? Então, essa é uma fake news em outra área. Só para também não deixar passar, o pessoal e a família da vereadora estão coletando denúncias de publicações com informações que estão atacando a imagem de Marielle. O partido, o PSOL, acionou o Conselho Nacional de Justiça. Uma das representações é contra a desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que também compartilhou fake news. Ela pode ser responsabilizada, só para pegar um exemplo? Pode. Aí vem uma questão interessante. Às vezes o autor original, o primeiro a levantar aquela informação, não vai ser o que vai produzir o maior impacto. Porque qual é a lógica também que está por trás do fake news? É caçar clique. Ou seja, é caçar audiência, para a gente falar em termos para a internet. Ou seja, a audiência, o impacto daquela informação é o que conta para ela ser um bom fake news. Ele tem que viralizar. Sim. Né? Por isso que eu falo que ele tem essa dimensão econômica. Ele se torna, para quem o produz, como o caso desses meninos que faturaram com isso, é justamente caçar clique. Então, quando uma pessoa compartilha, e a gente tem situações limítrofes, né? Se espera que certas pessoas com influência tenham um filtro também para não divulgar uma informação, que mesmo que não tenha sido ela a original de declarar aquilo ali, mas ela está compartilhando, ela está endossando aquela informação, ela vai ser passível de ser responsabilizada. Sim. O grande ponto é que, por exemplo, numa situação menos comum e que a gente poderia pensar, é um fake news que está circulando e uma senhora simplesmente passando ali pela sua linha do tempo, acha interessante aquilo, se assusta, acha que aquela informação realmente deve ser compartilhada e compartilha aquilo. Faz sentido a gente punir criminalmente essa pessoa que teria talvez até nem deliberado muito sobre isso? O caso da desembargadora, esse é emblemático, porque primeiro ela no primeiro momento nem atribui essa autoria da informação a outro, ela afirma aquilo mesmo. A maneira como ela comunicou o fato sobre a Marielle é como se ela tivesse de fato conhecimento sobre aquilo que ela estava dizendo, o que é mais grave ainda e que, portanto, facilitaria Nesse caso, tem responsabilidade. Sem dúvida, tanto civil quanto penal e também, obviamente, consequências na área administrativa, tendo visto que ela é um cargo de juiz, desembargadora, e o CNJ, inclusive, tem uma representação contra ela já. Bom, a gente está chegando aos finalmente da nossa conversa. É um problema muito complexo e as pessoas vão lidar com isso a partir de agora cada vez mais com o processo eleitoral que a gente está chegando. E até mesmo Copa do Mundo daqui a pouco, porque justamente o professor disse, são momentos importantes no ano que vão gerar atenção e as pessoas vão buscar, né, caçar os seus cliques por aí. Professora, muito obrigado pela sua participação e parabéns pelo trabalho junto aos nossos colegas e alunos, lembrar da importância do compromisso que é a comunicação social. A gente tem um compromisso muito forte com a sociedade. Então, por isso, a gente tem que ter professores e a universidade está cada vez mais voltada a esse trabalho. Muito obrigada. Seja bem-vinda, professora, sempre. E obrigado pelos nossos alunos que estão chegando aqui na Ubra TV e estão nos ajudando bastante. Professor, também muito obrigado e por estar atento a esses problemas dentro do âmbito do direito. Não é só tecnologia e comunicação, a gente está falando de uma responsabilidade muito grande. O período eleitoral está aí, isso pode decidir uma eleição, como a gente falou. Com certeza. Decidiu uma eleição, né, aqui para cima. Vamos ver como é que vai ser 2018. Seja sempre bem-vindo, professor. Muito obrigado, agradeço o convite.